Maravilha, então, bora começar mais uma brincadeira, né? Vamos dar continuidade aí nos nossos estudos sobre o que são classes e o que são objetos, né? Resumidamente, a gente pode interpretar o seguinte: se você observar esses desenhos, né, dessas caixinhas que foram feitas aqui, a gente poderia, por exemplo, fazer uma discussão falando. Eu acho muito clichê, mas eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem, né? Até hoje eu não descobri um exemplo que defina melhor o que é uma classe e o que é um objeto ou uma instância dessa classe. Um objeto nada mais é do que uma instância de uma classe, né? Você pode imaginar a classe como sendo o seu tipo, que eu tinha falado na aula passada. Então, você tem lá o tipo int, o tipo float, o tipo string, e aí você decide criar um tipo específico seu. Então, uma classe nada mais é do que um tipo que é definido pelo usuário. Nós, usuários programadores, criamos os nossos tipos de acordo com nossa necessidade. Então, o tipo seria o modelo. É, o tipo seria o modelo para a criação de uma variável. E essa variável, ela é uma variável especial, ela é uma variável de referência, ela é um objeto. Então, quando eu crio uma classe, a classe, a partir dela, eu consigo criar objetos. Já que eu crio uma classe é um tipo, quer dizer então que os objetos são as variáveis que a gente cria. Daquele tipo que a gente definiu? É isso. Uma definição clichê muito bacana é falar que, por exemplo, a classe ela está para a receita de bolo, assim como o bolo em si, o bolo feito, está para o objeto. E aí você para e pensa assim, por que dessa comparação? Bem, você cria uma classe, você cria uma receita de bolo. Com uma classe, eu posso instanciar vários objetos. E aqui eu estou mostrando para vocês, né? Com a classe cliente, a gente conseguiu fazer o objeto J e o objeto A. A gente criou dois objetos a partir de uma única classe. Posso criar mais? Posso. Posso criar infinitos. Até acabar a memória disponível, eu posso ir criando objetos. Aí fala, tá. Que é similar a você pegar uma receita de bolo e a partir de uma receita de bolo você pode fazer quantos bolos você quiser. E é justamente isso daí. Então você tem a receita que diz como que o bolo será feito. Você tem a classe que diz como que vai ser a estrutura dessa sua variável, desse seu objeto. É, é isso. É isso daí que a gente tem. Essa comparação de receita e bolo, eu acho fabulosa, sendo a receita a classe e o bolo o objeto. Então, você poderia falar que na sua vida, você ou a mamãe, ou o papai, o tio, titia, vovô, vovó, alguém na tua família já instanciou um bolo a partir de uma classe, de uma receita. É, é isso daí. Na tua família já instanciaram vários bolos, eu acredito fortemente. Diga, Luiz. Professor, pergunta, acredito eu que tosca, mas o Nenhuma pergunta é objeto, tosca. o objeto é uma classe preenchida? Essa pergunta é tosca. Nossa, não, tô brincando. Não, não. Eu não podia, eu tava me segurando para fazer a piada. Cara, é Não se assim. segura, não se Essa segura, foi, é bom. é bom, essa foi boa, essa foi boa. O objeto não é a classe preenchida. O objeto é, ele foi construído a partir de um conceito. Você tem que imaginar que o objeto é o prédio, a classe é a planta. Você não constrói a casa em cima, sobre a planta. Você consulta a planta, você vai no terreno e aí você edifica a tua construção. É isso daí. É exatamente esse conceito. A classe, ela é um modelo que vai ser consultado para montar a estrutura
do teu objeto. E aí, a partir do momento que você consultou, você vai montar coisas similares, né? Por que eu falei que é similar e não igual? Porque os valores que eu consigo colocar nos atributos dos objetos instanciados a partir da classe que a gente definiu podem ser individuais. Cada um pode ter o seu. Vamos imaginar a classe pessoa. Eu sou um objeto pessoa. O meu atributo nome é Cristóvão. Você, Luiz, é outro objeto pessoa. O seu atributo nome é Luiz. Mas a gente pode ter, raramente, é muito difícil, né? É muito raro, mas a gente pode ter um outro objeto pessoa que tenha no atributo nome o valor Cristóvão. Mas aquele Cristóvão é aquele Cristóvão, esse Cristóvão sou eu, outro Cristóvão, entendeu? Um é um, outro é outro. Eu sou eu, ele é ele. É essa a ideia. Valeu, professor. Obrigadão. Então, a grande sacada, e a tua pergunta, então, não foi tosca, foi muito boa, porque não é assim, eu crio um modelo e vou preencher ele. Não, eu tenho um modelo e a partir desse modelo eu crio um objeto. Então, aqui, eu vejo, seria literalmente as regras que a gente define. Lembra que a gente estava falando de regra na aula passada? Que eu até comentei lá da tal das regras de negócio que a gente faz. São as regras, e aí você vai criando algo que vai respeitar essa estrutura, vai respeitar essas regras que você definiu. Eu acho que com um exemplo, mas daqui a pouco, né, vai ficar mais claro isso daí para a gente poder manipular. Vou dar uma andadinha para a gente entender alguns conceitos sobre os objetos, né? Então, só para deixar claro, aqui a gente já tem uma frase que eu acho muito bonitinha, e é: o termo instância é frequentemente usado para descrever um objeto com valores próprios em seus atributos. Quer dizer, então, que uma instância é a criação, é a manifestação física, né? Olha só, estou falando algo meio viajado, mas viaja comigo aqui. É a manifestação física de algo que seria conceitual. A classe é o conceito. O objeto é a manifestação física que a gente vai poder manipular e mexer de verdade. É isso daí que acontece. É assim que a gente vai trabalhar. Vamos ver isso daqui, né? A gente tem, por exemplo, o A é uma instância de cliente. Então, aqui, ó, o A, ele é uma instância de cliente. A gente tem que o C1 é uma instância de conta, o J é uma instância de cliente, o C2 é uma instância de conta, o C é uma instância de agência, e a gente tem essas informações. E a gente tem três coisas, né, que um objeto deve de ter. Então, são três características que a gente pode atribuir a todo o objeto que a gente for criar. Todo o objeto, ele tem um estado, ele tem um comportamento e ele tem uma identidade. Estado, comportamento e identidade. São os três conceitos que a gente precisa entender de objeto. Então, vamos falar sobre estado, né? O estado é representado pelos valores dos atributos de um objeto em um determinado instante do tempo. O estado do objeto usualmente muda ao longo da sua existência. Até o nome da pessoa muda, né? Então, você pode ser por questões de casamento, você casa, você assume o nome da família do seu cônjuge. Pode ser por mudança de gênero, e aí você muda o teu nome, você pode solicitar mudança do teu nome por conta disso. Pode ser por conta do teu nome lhe causar constrangimento. Hoje, raro, né, acontecer isso, é mais difícil, mas pode ser, e aí você pode mudar de nome, então até o nome pode ser mudado. Então, estou falando que no decorrer da tua vida, mesmo uma característica que normalmente, né, um atributo que normalmente a gente falaria que não muda, você nasce com ele e morre com ele, pode ser que seja alterado no decorrer do caminho, sim. Pode ter modificações. Então, o nome é uma característica. Vamos pegar aí uma característica de uma pessoa que muda pra caramba. O peso, a altura, a cor do cabelo.
Vocês veem a minha fotinha no WhatsApp, eu era loiro, que meu cabelo era quase branco, agora já tá castanho, daqui a pouco já tá branco, né? Daqui a pouco não, já tá, né? Tá voltando ao clarinho que era, tá ficando branco de novo. Tá mudando, então a cor do cabelo muda no decorrer do andar da carruagem, né? Conforme o tempo vai passando. E eu só consigo falar, né, que isso daqui é o estado do objeto num determinado instante do tempo. Então, agora, nesse exato instante, agora são 15 horas e 48 minutos do dia 15 de nove de 2021, este objeto está com estas características. Passado um segundo, um milésimo de segundo depois, ele pode mudar as características dele. O valor do peso pode ter aumentado, pode ter diminuído. Se você estiver contando idade, idade como um ponto flutuante, não como um inteiro, a idade mudou. Por quê? Porque ele ficou mais velho nesse um milésimo de segundo que passou. Então, o estado é exatamente você olhar para o teu objeto, ver todos os seus atributos e os valores que estão associados aos atributos naquele determinado momento. É um instantâneo. É tipo você ir lá e bater uma foto do teu objeto nesse exato momento. E aí você pode olhar esse instante. E aí você consegue dizer o estado do teu objeto nesse instante. Um exemplo, eu gosto desse exemplo aqui. Eu fiz já no começo pensando nisso daí. Vamos imaginar, né, que a gente tenha o cliente J, né, a instância J de cliente, o objeto J de cliente. O objeto J tinha como valor dos seus atributos nome João e endereço Rua J. Só que o tal do nosso cliente João casou-se com nossa cliente Ana. E ao casar, ele se mudou para a casa dela. E aí, quando ele se mudou para a casa dela, o estado que ele tinha anteriormente foi alterado. Então, ele tinha um estado inicial, que estava lá com o endereço Rua J. Quando ele casou, o estado dele virou o endereço com Rua A. O valor que está atribuído, né, ao endereço mudou. Então, em um determinado instante do tempo, ele morava na Rua J, em outro determinado instante do tempo, ele se mudou para a Rua A. Continua sendo o mesmo objeto, só mudou o estado dos seus valores de atributos. Então, algum valor de algum atributo, ou de todos, ou de alguns, mudou. Mudou o estado do objeto. O objeto aqui estava num estado, aqui ele está num segundo estado. Vamos falar agora sobre comportamento. Comportamento é algo bem bacana, né? O que é o comportamento? Gustavo, Pois não, eu. rapidinho. Se a gente fala que o estado varia com o tempo, eu não tenho que ter sempre um atributo tempo? Você tem um atributo tempo para registrar o estado, mas a gente não precisa registrar isso daí no objeto. Não há necessidade de fazer esse registro no objeto. Mas você pode falar que naquele determinado momento o objeto estava com essas características. E aí você registra o horário que ele estava com aquelas características, porque daqui a pouco ele muda. Seria, por exemplo, eu tive um coleguinha, né, que falou um exemplo muito bonitinho para mim, e eu guardei e achei engraçadinho. Triste, mas engraçado. Ele falou para mim que é verdade, né, professor? Como que é engraçado? Vamos imaginar, então, que já que a gente está falando de banco, da minha conta, né? O salário caiu, eu estou feliz, porque está lá aquele valor gigante do meu salário, né? Mas logo em seguida, eu tenho que pagar minhas contas mensais. E aí o meu estado muda, né? O estado da minha conta mudou. Ela estava positiva e virou negativa. E aí não deu para nada o meu salário. É isso que acontece todo mês. E aí eu guardei isso daí como uma boa reflexão dele. Parece eu, todo mês. Parece eu. Chega dia 10, opa. Eu sabia 10, que teria dia 10, 7 manifestações. horas da manhã. Incrível. Mas não é assim só. É dia 10, 7 da manhã. Dia 10, 3 da tarde, já tá zerado. No mesmo dia.
Olha, mas pelo menos ainda está pagando as contas até o dia 10, né? O problema é quando não der nem para pagar do dia 10. Tem coisas que ainda não tá paga, daí entra azul, vai para outro mês, vai indo. Tá bom. Faz parte dos nossos ajustes para que tudo funcione, né? Daqui a pouquinho aparece o Ceasa, depois sai o Ceasa, volta o Ceasa, assim, normal. Aparece Serasa, volta Serasa, sai de Serasa. A vida do brasileiro é essa, né? Entrar no Serasa, sair do Serasa, entrar no Serasa, sair do Serasa. O Serasa é um dos maiores bancos de dados que a gente tem no Brasil, né? Não, hoje de solidão, o Carlos não morre, professor. Sempre está recebendo visita do Serasa, pelo menos tem alguém que visita ele. Hoje mesmo eu fui entrei no Serasa para ver se não tinha nada errado no meu CPF. Não tinha nenhuma cobrança. Isso daí já está entrando em modo desespero, pânico, né? Nossa, deixa eu ver. Fica calmo. A cobrança chegará. A única coisa, mais uma coisa você tem que lembrar, você é brasileiro e você tem que fazer que nem os boletos, que eles sempre vencem no final, né? Então, essa daí é a importância da vida e vamos seguir em frente. Exatamente. Mas, reafirmando, não há necessidade de eu criar um campo específico, um atributo específico para servir de identidade, né, de registro do momento para identidade. Porque você pode não usar o tempo como medida, e aí pode ser um outro valor. Por exemplo, quando o objeto é criado, quando o usuário insere os dados no cadastro dele. Então, no ato de chamar o cadastro, você cria um objeto para o cadastro, por exemplo, do teu cliente aqui do banco. Ele está criado, ele está com os valores todos em branco ou padrões. E aí, depois que o cliente salva, mudou o estado. Então, você tem no começo do cadastro e no final do cadastro, 2 estados diferentes. E a gente vai aprender a ver essa modificação de estados, né? Que é muito importante e é muito interessante para a gente. Paulinha, foi? Muito bom, obrigada. Posso só mais uma? Você pode, quantas você quiser. Quantas eu aguentar, manda. Então tá, olha, já não essa estou é aguentando estranha. muito, não, viu? O atributo é o nome João, o nome ou João? Nome. Tá, nome obrigada. Atributo é característica. Mas o atributo não é da classe? Você falou que é do objeto. É da classe. Mas também é do objeto, né? Também é do objeto. Tá. Por que é do objeto? Porque o objeto foi criado baseado na classe. Sim. Então, a partir do momento que eu criei o objeto baseado na classe, ele tem os mesmos atributos que uma classe tem. Não necessariamente todos, mas ele é baseado nesse, porque foi o modelo. Ele tem todos. Todos os objetos instanciados a partir da mesma classe terão todos os atributos que a classe tem, obrigatoriamente. Obrigatoriamente ele terá. Aí, os valores que a gente atribui para os atributos, estranho, mas é isso, né? Atribui para os atributos, podem variar. Foi o que eu falei, se a gente estiver imaginando nós, como pessoas, sendo objetos instanciados a partir de uma classe, e aí vamos filosofar. Deus fez o homem à sua semelhança, então Deus é a classe, nós somos as instâncias dele. Ó, que bonito, filosófico isso, né? Mas calma, vamos pensar numa tabela. Características. Vamos pegar numa tabela, vamos. A tabela, se eu não marquei que esse campo é obrigatório preencher, eu posso deixar ele em branco. E aí, mesmo assim, você vai ter essa posição de memória no deixar ele em branco quer dizer que o valor de um atributo está em branco. Só isso. Entendi. Não é o atributo que deixou de existir, é o valor atribuído a ele. Certo. Por exemplo, quando a gente começa a fazer um cadastro, você coloca lá nome e endereço. O nome, qual que é? Branco. O endereço, qual que é? Branco. Você não digitou nada, é branco.
A partir do momento que você vai lá e coloca nome, vou cadastrar agora a Brenda. Brenda, aí eu coloquei o nome dela. Brenda mora na rua B. Aí você clicou no salvar. A partir do momento que você clica no salvar, o que, que acontece? Ele vai pegar os valores Brenda e colocar dentro do atributo nome daquele objeto. E vai colocar rua B como sendo o valor do atributo endereço do mesmo objeto. Então, esse objeto que a gente acabou de criar agora, tem lá nome Brenda, endereço rua B. Perfeito. Uhum, E aí, entendi. se você agora criar um outro cadastro, vou criar o seu cadastro, agora sou eu que estou te cadastrando. Abriu lá para minha telinha em branco. Tá lá, nome e endereço. Aí eu fui lá e coloquei nome, Paola. Endereço, deixei em branco porque eu não sei aonde você mora. Fui lá e cliquei no salvar. Mentira, eu sei, você já me contou. Mas eu fui lá e cliquei no salvar. Quando salvar, ele vai pegar uma string vazia, que não tem nenhum valor dentro dela, mas é uma string, e a gente viu que é possível fazer uma string assim, e vai atribuir para o endereço. E o nome vai ter Paola. É essa a diferença. Sempre tem um espaço de memória para todos os atributos, mesmo eles vão estar em branco, mas eu entendi. Eu achava que isso não acontecia. Não, Muito você bom. Saiu guarda, muito guarda bem a esse valor. entrevista. É obrigatório você guardar o valor, mesmo que você não use. E aí, a gente vai ver depois o que a gente pode fazer, né? Que é na próxima fala nossa, que são os comportamentos. Os comportamentos de um objeto podem gerar as suas restrições. E lembra quando eu dei aula de banco de dados, eu falava das constraints de banco de dados? Busca na memória lá numa vida passada, né? Há 2 meses atrás, para não falar anos, né? Aí a gente fala de banco de dados, quando a gente fala de constraint, quando a gente fala de restrição. Por exemplo, um campo do banco de dados não pode ser nulo, ou seja, ele é obrigatório ter valor. Eu posso colocar que um campo ele tem que ser único, ou seja, o valor ele é obrigado a ter um valor e não se repete com mais nenhum outro objeto que tenha aquele mesmo valor. Não pode repetir. É uma característica que a gente pode fazer. Então, quando a gente estabelece regra de negócio, no banco de dados ela é mais restrita, mas no objeto a gente pode ir muito mais a fundo. Por exemplo, eu posso definir que o mínimo de letras para formar um nome tem que ser 3 caracteres. Porque o cara pode ser I espaço A. O nome dele é IA. Imaginei isso aí como regra. É o máximo. I espaço A. 3 caracteres. Então, eu defini que o tamanho mínimo necessário para que eu possa salvar um valor dentro do campo nome do meu objeto cliente tem que ter tamanho 3, tem que ter pelo menos 3 caracteres. Eu posso criar uma regra dessa. Então, eu tenho um comportamento, que é colocar o nome no atributo nome, né? Pegar o nome da pessoa e colocar dentro do atributo. E aí, na hora que eu faço esse comportamento, eu estabeleço a regra de negócio, por exemplo, dizendo que só pode ter tem que ter pelo menos 3 caracteres. Ah, mas o cara tem o nome do tamanho do, sei lá, do Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I. Não, Pedro Álvares Cabral é pequeno, é Dom Pedro I que tem o nome gigante, né? Dom Pedro I. Um nome absurdamente gigante. Pode? Pode. Por quê? Porque eu defini um mínimo, eu não defini o máximo. Ah, mas eu posso definir um tamanho mínimo e definir um tamanho máximo? Posso. Posso definir um tamanho mínimo e um tamanho máximo. Por exemplo, normalmente, quando a gente lida com CPF, CPF não é numérico. CPF normalmente é string. A gente só usa número quando a gente vai fazer cálculo com eles, né? Se não é para fazer cálculo, a gente usa em formato de texto. Por quê? Para a gente poder colocar máscara de formatação, deixar, porque o 0 na frente lá, ele vai surgir, se eu colocar, vai ficar. Então, eu posso estabelecer que o CPF tem que ter uma determinada quantidade específica de caracteres e ainda tem uma regra de validação. Posso falar que na hora que for inserir, tem que ter isso daí. Então, eu não consigo inserir qualquer valor.
Então, eu posso, no meu objeto, adicionar regras de negócio, que é exatamente o que acontece nos comportamentos. Os comportamentos são as ações e reações. Literalmente isso que eu estou falando. É como que um objeto age ou reage a alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu tento inserir um valor em um atributo, eu posso colocar um comportamento de ação, né? Ele fazer alguma coisa, ou de reação. Na hora que eu inserir, como que ele vai se comportar? Por exemplo, eu posso fazer uma análise. Se seguiu todas as regras que a gente falou para a criação de um nome válido, ele permite você colocar o valor dentro do atributo. Senão, ele gera uma exceção, dá uma mensagem de erro, para o processo, qualquer coisa. Eu posso estabelecer isso daí. Ou simplesmente não insere o valor, ele pula o processo. Posso estabelecer uma regra de negócio desse tipo. Então, os comportamentos são justamente as ações e reações que a gente pode criar e dizer que os nossos objetos têm. Então, um objeto, ele tem ações e tem reações. E isso tudo para a gente são comportamentos. É como ele age, como ele reage, como ele se comporta. Então, essa daí é a grande ideia. E normalmente, e aí eu acho que essa parte é importante, ó, suas modificações de estado e interações com outros objetos. Determina como um objeto age e reage, com suas modificações de estado e interações com outros objetos. Então, um objeto ele pode reagir com outro. Por exemplo, eu matricular um aluno num curso. Curso é um objeto, aluno é outro objeto. E aí eu estou fazendo a modificação de alguma coisa. E aí, quando eu coloco o aluno dentro do curso, eu mudo o status do aluno para matriculado. E aí, então, quer dizer, no ato de matricular o aluno em um curso, eu fui lá no curso e adicionei o aluno. Eu modifico o status do aluno de não matriculado para matriculado, ou seja, o curso modificou o aluno. Então, eu posso ter essas interações entre objetos, sim, pode acontecer. Além do que, eu poderia imaginar que a partir do momento que eu adicionei um novo aluno a um curso, eu modifiquei o estado da lista de alunos do curso. A lista não tinha nenhum, matriculei o meu primeiro aluno, agora a lista tem um aluno. Depois eu matriculo mais um, a lista agora tem 2 alunos. Então, eu posso sim fazer algo desse tipo. É uma boa e é isso que acontece. O comportamento é determinado pelo conjunto de operações ou métodos. Olha, Luiz, ou métodos que o objeto pode realizar. Então, o comportamento é determinado pelo conjunto de operações ou métodos que o objeto pode realizar. E é isso daí, são todos os nossos métodos que a gente vai criar. As operações ou métodos são algo que você pede para o objeto fazer, como fazer o depósito, que é um comportamento de qualquer objeto do tipo conta. E aí é legal, né? Olha só. Vamos voltar. Ficou estranho, né? Operações ou métodos são algo que você pede para o objeto fazer. Como fazer um depósito, que é um comportamento de conta. É o comportamento de conta. Aí na tua cabeça você deve pensar assim: uai, deu ruim, travou, buguei. E aí por quê? Porque você imagina que o cliente faz o depósito. Teoricamente seria isso, né? A gente imaginaria que o cliente faria o depósito, mas aqui eu estou afirmando, isso aqui é uma afirmação, não é uma pergunta, que é um comportamento, o depósito é um comportamento de conta e não de cliente. Por que que é um comportamento de conta? A gente vai ver agora. Você deve estar lá achando essa estranheza, né? Que o depósito é comportamento de qualquer objeto do tipo conta. E realmente isso daí é. Por que que isso aí acontece? Porque o método, né, a ação, o comportamento, se ele modifica um atributo,
e esse atributo que ele modifica pertence à classe X, esse método deve pertencer à classe X. Então, os métodos que modificam alguma coisa devem de pertencer a quem tem aquilo que está sendo modificado. Se eu estou fazendo um depósito, eu estou mudando o saldo da conta. Se eu estou mudando o saldo da conta, quem está sofrendo alteração de estado é a conta. Então, depósito deve de ser um comportamento de conta e não de cliente. Por quê? Porque o saldo é da conta e não do cliente. É isso daí que você precisa guardar. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa entender um pouco do estado, do comportamento e da identidade, é para a gente não cair nesses erros. Porque no mundo real, obviamente, quem faz o depósito é o cliente vai lá e faz o depósito. Mas quando a gente vai modelar isso para o mundo programado da computação, o comportamento, né, de fazer um depósito não é do cliente. Ele é da conta. Por quê? Porque quando eu faço um depósito, modifica o saldo da conta. Se modifica o saldo da conta, depósito, então, é um comportamento de conta e não de cliente. Porque ele modifica alguma coisa que pertence ao cliente, à conta, e não ao cliente. Então, não dá para ser um comportamento do cliente por conta disso daí. Ele não pertence, ele não modifica algo que pertença ao cliente, ele modifica algo que pertence à conta. Então, ele é um método, é um comportamento que a gente vai ter que definir ele na conta. Então, essa daí é a grande ideia. Então, para reforçar e guardar, né, comportamentos são associados aos objetos que possuem os atributos afetados pelo comportamento. Então, se você está modificando o saldo da conta, então o depósito, que é o comportamento que modifica isso daí, deve de pertencer à conta. É isso que essa frase diz. A gente tem agora a identidade, que é o terceiro conceito importante. Então, o primeiro é o estado, que a gente tem um instantâneo dos valores, dos atributos dos objetos naquele exato momento. E aí não há necessidade de ter uma marcação de data-hora. Né? A gente pode pegar em momentos, literalmente. Eu usei momento como horário para você poder perceber que ocorre modificação no decorrer do tempo, mas você pode ter no decorrer de ações, né? Então, também pode ser quando uma determinada ação acontece, você modifica o estado do objeto. E aí a gente viu os comportamentos, que são os métodos, que são as formas de agir e de reagir. Então, essa ação e reação a gente vai criar através dos métodos, por isso que a gente estudou método antes de vir para cá, né, para orientação objeto em si. E aí agora faz sentido porque que eu estudei método, né? Estudei método para poder chegar agora e conseguir fazer um método, né? E agora a gente vai entender o que é a identidade. A identidade é como eu vou ver um objeto e eu não posso confundir ele com outra coisa. Seria, por exemplo, o seu número de matrícula. Lembrando que eu sou ex-aluno da FATEC e eu tenho meu número de matrícula também. Então, o meu número de matrícula até hoje não se repetiu e não pode se repetir. Por quê? Porque o meu número é referente a mim. É referente ao Cristóvão. Então, é referente ao aluno da FATEC Cristóvão José Dias da Cunha. Eu fui aluno, tá lá o meu registro acadêmico lá. Por quê? Porque se eu for lá na diretoria acadêmica e pedir para eles puxarem o meu histórico escolar, eles vão ter que ter a capacidade, ter a possibilidade de fazer isso daí. Eles têm que conseguir puxar esses dados e gerar um documento para mim com o meu histórico escolar. Assim como vocês podem ir e pedir o histórico parcial de vocês, já que não houve a conclusão do curso ainda. Isso é o meu identificador. O meu identificador único é o meu número de matrícula. O meu número de matrícula é a forma com que eu posso identificar unicamente o meu objeto. Então, eu, objeto, né, do tipo aluno, eu tenho minha identificação única.
E quando a gente faz identificação única, a gente já fez isso, né? Vamos pensar se a gente já fez. A gente pode criar uma variável com o mesmo nome? Então, por exemplo, eu criei uma variável inteira chamada i, e aí eu vou criar uma outra variável inteira chamada i. Posso? Não, não posso, porque ele vai falar que i já foi declarado naquele contexto. Tá. Então, eu posso criar uma variável inteira i e uma variável caractere i? Não, não posso. Não é porque mudou o tipo que eu vou poder usar o mesmo nome. Porque o que acontece? Quem identifica a variável é o nome. Então, o nome da variável é o nosso identificador único dela. No nosso caso de objetos, como eu falei, objetos são variáveis. Mas elas são variáveis especiais, né? São variáveis do tipo referência. A gente tem variáveis primitivas e variáveis referência. Mas são variáveis. Já que são variáveis, o nome de um objeto, de uma instância, de uma classe, não pode ser duplicado dentro do mesmo contexto. Assim como declaração de qualquer variável não pode ser duplicada dentro do mesmo contexto. Se eu criar aqui, por exemplo, o meu objeto C, agência, eu não posso criar outro objeto, não importa se do tipo cliente, não importa se do tipo agência, não importa se do tipo conta, não importa se do tipo pessoa, prestador de serviço, insumo, produto, material, tipo, não importa. Eu não posso criar nenhuma variável chamada C. Eu não posso declarar uma variável inteira chamada C. Por quê? Porque o nome C é o identificador único da nossa variável especial, da nossa variável de referência, da nossa instância, do nosso objeto de agência. É isso daí. É um objeto, esse objeto é uma variável. Logo, esse bendito nominho aqui, o nome C, ele não pode repetir. Ele não pode repetir. E isso daí é a identidade dessa classe. Essa classe, então, ela é identificada como a letra C. O nome que eu dei a ela foi C. Poderia ter dado qualquer outro nome. Escolhi C. Podia ser agência 5. Poderia. É um nome válido dentro da nomenclatura. E os objetos seguem o mesmo esquema de nomeação das variáveis. A primeira letra da primeira palavra fica em minúsculo e a primeira letra das próximas palavras, esquema common case, né? Vai lá com a primeira letra em maiúsculo, a corcova lá do camelo. É isso que acontece. Não pode começar por número, não pode começar por número, pode começar por cifrão, pode começar por underline, e pode começar por letra, mas por número não pode. E segue as mesmas regras. É a regra de nomeação de variáveis que a gente tem. Vamos fazer uma brincadeira. Vou deixar aqui o... Vamos deixar aqui para a gente brincar. Eu gostaria de criar, codificar, né, pela primeira vez, gostaria de fazer com vocês um cliente. Vamos criar um cliente, vamos criar, na verdade, vários clientes, vários tipos de clientes, para a gente avaliar como que isso pode ser feito no código, né? E aí vocês vão ver como que é interessante. Não é tão simples, então prestem atenção. Um cafezinho para molhar o bico. Só para deixar vocês com água na boca. E bora fazer isso daqui. Então vamos lá começar a codificar. Vou começar um arquivo novo. Vou apagar tudo que é desnecessário no meu arquivo, incluindo o método main. Eu quero isso daqui. Bem, esse primeiro eu vou começar melhor ainda. Eu vou começar assim. Eu acho que isso daqui é importante para a gente começar, né? Eu preciso criar, então, agora, neste momento, eu preciso criar uma classe que representará um cliente para mim. E vamos supor que um cliente ele tenha nome e endereço. Então, vou criar aqui
um arquivo Java que vai representar um cliente. Estou começando meu arquivo totalmente em branco, e aí eu vou salvar. Arquivo, salvar como, e aí eu vou chamar esse cara aqui de cliente. Já que ele vai representar um cliente, eu vou chamá-lo de cliente. Faz muito sentido eu chamar esse cara de cliente. Vou salvar aqui dentro da pastinha 3, orientação objeto, cliente. É um arquivo Java chamado cliente. Beleza. Eu quero criar uma classe para representar um cliente. Então, tem uma classe para representar um cliente. Uma classe, abre e fecha, e aí a gente pode escrever o codigão que a gente precisa. Tá aí, uma classe criada. Bonito, né? É muito legal isso daqui. Se eu pegar e compilar esse cara, ele compila. Ele não executa. E por que que ele não executa? Uma classe Java, para ser executável, ela precisa ter um método main. Então, esse daqui não tem método main, esse cara não vai ser executável. Sim, não será executável. Não quero que ele seja executável. Tá. Legal. Acabei de criar a minha classe cliente. E agora, José? O que a gente faz? O que eu faço com esse bagulho que acabei de fazer? Bom, a gente poderia testar isso daqui, né? A gente poderia criar uma classe para usar a classe que a gente criou. Eu acho que seria uma boa. Eu vou dar o nome, então vou criar um novo arquivo Java. Vou dar o nome nesse cara daqui de usa cliente. Usa cliente. Já que ele vai usar a classe que eu estou acabando de criar ali, né? Então, usa cliente. Tá aqui. Usa cliente. Essa sim é executável, essa sim terá um método main e está tudo certo a partir de agora. É isso que eu quero. Então, essa daqui vai ser a que vai funcionar realmente. E olha só que interessante. Eu salvei as duas no mesmo local, né? Então, só para mostrar, eu salvei as duas no mesmo local. Tá lá. Os arquivinhos lá, ó, bonitinho. Os arquivinhos .java estão salvos no mesmo local, na mesma pasta. Então, beleza, foram salvos na mesma pasta. O que eu posso fazer? Bem, como que eu crio uma variável, né? Normalmente eu coloco, para criar uma variável, a gente coloca o tipo e depois o nome da variável. Correto? É isso daqui que a gente faz. Tipo, nome da variável, ponto e vírgula. É isso daí. Shen é P. P de pato. Pacote, package. É exatamente. Você tem que entender que, só para explicar o que é um package para o Shen. O pacote, ou package, ele nada mais é do que uma pasta. É uma pasta que a gente tem e é um endereço, é uma referência a uma pasta. Eu, por enquanto, não vou usar nenhum pacote, por enquanto, para a gente não precisar ter isso daí. Porque quando eu uso pacote, eu preciso ter as estruturas de pastas definidas para ficar tudo organizado. Eu estou colocando tudo dentro das minhas pastinhas, de uma única pastinha, e por enquanto vai dar certo. Por enquanto vai funcionar bem. Vamos criar uma variável, então. Int. E aí eu vou dar um nome para a variável, por exemplo, ano. Eu criei aqui uma variável para guardar, armazenar um ano com um valor inteiro. Beleza, funcionou. E como que eu crio uma variável do tipo referência? Eu vou ter o tipo e o nome da variável. Ponto e vírgula. Aí você fala, só você escreveu exatamente a mesma coisa. E é a mesma coisa. Então, se eu quiser criar, por exemplo, uma... Vamos criar
Vou só fazer um import para a gente. Import java.util.scanner. Se eu quiser criar um scanner para a gente, como que eu faço? Scanner é uma classe, né? Dá para ver porque é com S maiúsculo. Então, eu crio aqui scanner leia. Eu posso fazer isso daqui. Oh, é exatamente igual? É, porque é uma variável de referência. Essa daqui é variável do tipo referência. Essa daqui é variável do tipo primitivo. A gente só mudou a tipagem da variável, né? Uma é primitiva e outra é referência. Essa daqui alguém construiu, essa daqui são as padrõezonas que vem no sistema. Tá, então quer dizer, se eu quiser criar um cliente, então cliente, sei lá, José, eu posso criar? Posso. Eu vou criar um cliente chamado José. E aí, se eu compilar isso daqui, compilei. Se eu rodar isso daqui, ele roda. Obviamente não vai aparecer nada, porque eu não mandei ele externalizar nada, imprimir nada em tela. Então, começa a fazer sentido. Então, eu consegui criar uma variável colocando o tipo dela e logo depois eu coloquei o nome. Tipo, nome. Tipo, nome. Só que esse tipo a gente pode chamar de classe. E o nome da variável, na verdade, é o nome do objeto. É isso? É isso. Então, o tipo é a classe e o nome da variável agora é nome do objeto. Então, é isso daqui, ó. Scanner é uma classe, leia é um objeto do tipo scanner. Cliente é uma classe, José é o nome do objeto do tipo cliente. E agora eu acabei de criar um objeto, nosso primeiro objeto que a gente mesmo codificou, do tipo cliente, chamado José. Agora, vamos dar uma melhorada, né? Porque eu falei para vocês lá na classe que representa um cliente, eu falei para vocês o seguinte, que o atributo de uma classe nada mais é do que uma variável declarada no escopo da classe. É uma variável que a gente declara fora de um método. Então, eu posso declarar um atributo. O nome, por exemplo, sendo uma string, nome. Posso fazer isso? Posso. E eu posso fazer string endereço? Vamos ver, né? Compilei. Compilação terminada com sucesso. Ou seja, eu posso. Se eu rodar o meu programa, esse não roda, eu tenho que ir lá no usa cliente. Se eu mandar compilar esse cara daqui, ele compila. Então, colocar essas duas declarações de variáveis aqui dentro da minha classe não mudou nada, né? Aqui continua igual. Eu falo, continua igual. E se eu quisesse fazer um pouco mais? Bom, eu posso fazer um pouco mais. Por quê? Porque quando eu declaro uma variável, então eu estou declarando uma variável, eu posso usar ano, né? Eu posso chegar e falar ano atual igual a ano, do jeito que está? Não posso. E aí por que eu não posso? Porque ano não foi inicializado. Então eu tenho que dar um valor inicial para o ano. Eu preciso dar um valor inicial para o ano. Então, para que eu possa usar a variável ano, eu tenho que dar um valor inicial para ela. É isso, é verdade. Eu tenho que dar um valor inicial para ela. Bom, se para uma variável do tipo primitivo eu preciso fazer isso,
Para tipos de referência, eu preciso? Preciso. Tanto preciso que eu faço. Lembra como que a gente faz com o scanner? O scanner, quando eu quero criar um scanner, eu falo o quê? Que ele é igual a um novo scanner. E aí eu posso fazer somente isso daqui. Eu não preciso colocar o system in. O system in é uma outra possibilidade. Mas isso daqui é possível. Eu criei lá o scanner. Ele precisa de um construtor. Deixa eu ver os construtores. Ele não tem construtor vazio. Ixi, file, não tem. Eu preciso colocar porque ele não tem. Ele pede, é um método esse cara e ele pede aqui um valor, né? Precisa ter algo aqui. Então o system.in. Por isso é necessário. Eu achava que ele tinha um construtor que não tinha nada. Um método que não tinha parâmetro de entrada. Mas ele não tem. Então, desculpa, corrigido aí. Disse então que minha variável leia, ela tem um valor inicial. Ela tem um valor inicial. Ela é um novo scanner que escaneia a entrada do sistema. Aqui existe alguma coisa, né? A gente coloca scanner e depois a gente repete scanner aqui. O new é um operador, então é para dizer que é um novo scanner. Então, se eu colocar aqui igual new, e eu repetir esse cara daqui, né? Vou repetir aqui na frente, ó. Vou repetir ele. Opa, eu não copiei ele. Correto. Cliente. E eu colocar aqui um abre e fecha parênteses. E eu compilar. Funciona? Funciona. Bom, se funciona, eu gostaria de ver system.out.println e eu gostaria de imprimir o José. Só que eu gostaria de saber qual que é o nome do José, né? Então, José é meu objeto e eu quero saber qual que é o nome. Eu tenho dentro do José algo chamado nome. Tá aqui, né? Ele é um cliente, se é um cliente, ele tem alguma coisa chamada nome, tem uma variável chamada nome. Como que eu acesso ele? Para acessar é o ponto. Então, eu vou falar nome do objeto, ponto, seu atributo. Se eu fizer isso daqui, compilou, rodou, ele apareceu null para mim. E aí você fala, null? Eu falo, é null. Vou deixar um pouquinho mais bonitinho para você entender, né? Só para ver que realmente é isso daqui. Não mudou nada, né? Só para aparecer nome na frente. E ele aparece para você null. Tá lá. Ele aparece null. Tá aqui, null. Bem, quando eu declaro uma string, mas eu não atribuo nenhum valor a ela, ela é nula. Eu declarei uma string chamada nome, e eu não dei nenhum valor para ela. String é um objeto, então ela não fica com uma string vazia, ela fica como nulo. Maravilha. Mas quer dizer, então, que se eu pegar e colocar aqui José.nome, eu consigo atribuir Joséverson. Estou atribuindo um valor qualquer. Posso atribuir aqui um valor qualquer. Estou atribuindo o valor Joséverson para o José. Compilei, rodei, e aí olha lá que legal. O estado do meu objeto era esse inicialmente. Eu alterei o valor do atributo nome, e o atributo nome agora passa a ter o valor Joséverson, logo alterei o estado do objeto. Acabei de modificar o estado do objeto. E aí eu faço uma pergunta. Temos comportamentos? Não, a gente não determinou nenhum comportamento. A gente só determinou que vai ter nome e endereço, mas comportamento não vai ter. Tá. E qual que é a identidade desse objeto criado a partir de cliente? É José. Olha lá. A gente chama ele por José. José. É como eu consigo identificar ele. José.
Eu vou criar um segundo cliente para a gente ver. Cliente Maria igual a new cliente. E aí eu vou mandar imprimir Maria.nome. Eu quero ver o nome da Maria. Então, vou colocar aqui nome do José. Nome da Maria. E aí eu vou rodar. A Maria apresentou nome nu. Eu falo, sim, apresentou nome nu. Peraí, mas o nome estava Joséverson. Sim, Joséverson foi o nome dado ao atributo nome do objeto José. Do objeto Maria, ele começou como ele veio ao mundo. Sem nada. Sem nada. Esses caras aqui valem nu. Então, o valor inicial eu não dei. Mas eu poderia colocar aqui, igual, e colocar aqui Pedro. Compilei essa classe, ela está atualizada. Eu não vou nem compilar essa daqui, eu só vou rodar para você ver. Vou rodar. E olha que legal. O nome inicial deixou de ser nu, virou Pedro. O nome inicial deixou de ser nu, virou Pedro. Então, é muito importante você entender que eles não estão compartilhando o mesmo local onde o valor do nome está armazenado. Ele criou para o José um nome e ele criou para Maria um nome. Quando a gente criou, a gente colocou como o valor inicial desse nome dentro do José e dentro da Maria, Pedro. Só que eu peguei o nome Pedro lá do José e mudei para Joséverson. Da Maria eu não mudei. Então, não é porque eu mudo o valor de um atributo em um objeto que ele vai mudar de outro. Ele não faz isso. Bem bacana, né? O valor de um não é do outro. E por que que isso daí ocorre, né? Rapidamente para a gente entender. Porque esse atributo nome, ele não pertence à classe, ele não pertence a cliente, ele pertence à instância do cliente. Quem que é a instância do cliente? É o objeto criado a partir de cliente, que a gente está fazendo isso aqui, né? A gente criou o objeto José a partir de cliente e a gente criou o objeto Maria a partir de cliente. Então, ele pertence ao objeto e ao objeto. Então, ele cria para cada objeto, ele cria um nome novo. E aí lembra que a gente tinha uma palavrinha mágica chamada static, que a gente tinha que fazer lá. Ah, eu falava para você, olha, acredita, você está chamando no método principal, já que é estático, você precisa chamar, criar um método, se você quiser chamar esse método dentro do principal, precisa ser estático também. E aí, se eu fizesse um atributo static, né? Coloquei static. Eu compilo isso daqui? Compilo, olha lá, eu compilo e não dá erro, funciona. Aí fala, beleza, funcionou. E se eu pegar esse cara daqui e executar? Na hora que eu executo esse cara, deixa eu maximizar aqui para vocês verem. Ele tem um non-static field. Ele tem lá incompatíveis mudanças, né? Tipo de mudança de classe incompatível. Eu mudei. Então eu não posso só rodar, eu tenho que compilar. Então eu vou compilar esse cara. Porque da outra vez que eu coloquei somente Pedro, eu pude só executar. Agora, ó, compilei, compilação finalizada com sucesso, vou rodar. E agora rodou. E olha só o que aconteceu. Eu criei um objeto, aí esse objeto é o objeto José,
Quando eu crio o objeto José, então, vou lá criar o objeto José. Quando eu crio o objeto José, qual que é o valor padrão que eu dou para o campo nome? Para o campo nome, eu dou o valor padrão Pedro. Aí eu vim aqui na linha 23 e falei, olha, altere o nome de José para Joséverson. Alterei para Joséverson. Olha lá, alterado. Aí eu vou e crio agora a Maria. Quando eu crio a Maria e eu mando imprimir o valor do nome da Maria nessa linha, ela aparece Joséverson, ou seja, um nome que estava dentro do objeto José. E aí, o que aconteceu nesse exato momento? Só para dar um nó na sua cabeça, nesse momento legal, ele está compartilhando o campo nome entre todos os objetos, né? Então, o campo nome de José e o campo Maria, nome de Maria, são exatamente a mesma coisa, é o mesmo local? É isso daí. Só porque eu coloquei static? Porque quando eu coloquei que era estático, né? Só para alinhar as coisas aqui. Quando eu coloquei que era estático, esse atributo, ele deixou de ser pertencente à instância da classe e ele virou pertencente à classe. Então, qualquer coisa que a gente vá utilizar essa classe vai estar acessando nome nesse local. Já que está acessando o nome nesse local, o que acontece? Se eu criar qualquer objeto a partir dessa classe, ele vai estar acessando a mesma variável. Está todo mundo lá na classe. Bem maluco, né? Bem legal. E ainda tem uma coisa bacana que eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar o estático, então tirei o static, não tem mais estático. Vou compilar esse cara, está compilado, bonitinho, então está atualizado. Se eu compilar isso daqui para atualizar e rodar para atualizar, ele voltou a ser Pedro e Pedro, Pedro, Joséverson, Pedro. E eu ainda consigo falar uma coisa para você. Eu não consigo acessar o atributo nome diretamente sem criar um objeto. Então, ó, nome. Então, eu vou querer pegar lá de cliente, né? Eu quero pegar o nome. E vou atribuir isso daqui como Manuel. Quero fazer isso aqui. Eu quero mudar o nome padrão de Pedro para Manuel. Compilo. Na hora que eu compilo, eu tenho um erro. Ele fala aqui, olha, erro. Uma variável não estática chamada nome não pode ser referenciada em um contexto estático. Não posso fazer essa referência. Tá, então se eu voltar com esse cara em estático, compilar isso daqui, eu posso compilar esse cara, ele não dá mais erro, e eu posso rodar, e agora você vai ver que o nome inicial deixou de ser Pedro e virou Manuel. Por quê? Porque eu posso acessar ele diretamente da classe. Esse valor pode ser acessado diretamente da classe. Né? O atributo nome, essa variável string nome, pode ser acessado diretamente na classe. Por quê? Porque ela pertence à classe. Ela é estática à classe. Diferente de quando eu coloco algo que não tem estático, que eu preciso criar um objeto para daí sim colocar objeto, ponto, o nome da variável que eu quero manipular. Esse cara daqui ainda consegue ser utilizado, mas ele está, na verdade, acessando o cliente.nome. É isso que ele está fazendo. É essa a grande sacada e a grande diferença quando eu utilizo os tipos estático e não estático. Quando eu defino que algo é estático, ele fica para a classe. Quando eu não defino estático, ele pertence ao objeto instanciado a partir da classe. Tanto é que, se eu tentar falar aqui cliente, escreve certo, cliente.endereço, o AM, e eu compilo, ele vai dar um erro dizendo que ele não pode acessar o endereço. Por que ele não pode acessar o endereço?
Porque para eu acessar endereço, eu preciso de um objeto criado. E aqui eu não tenho o objeto, eu só tenho a classe. Então eu não consigo acessar endereço porque eu não tenho o objeto. Mas se eu pegar agora e colocar, por exemplo, aqui, José, olha lá, José é ponto endereço, compilo, ele funciona. Então, quando o meu atributo ele não é estático, ele precisa que eu crie um objeto. Quando ele é estático, ele ainda pode ser acessado pelo objeto, não tem problema, eu consigo acessar. Mas eu posso ter certeza que ele está sendo compartilhado entre todos os objetos criados a partir da classe. E eu posso acessar ele diretamente assim. E aí eu vou contar um negócio para vocês muito legal. A gente já mexeu com isso e vocês não lembram, né? Puxa vida. Vou gerar um ano aleatório aqui só para mostrar para vocês, né? Vou colocar um ano qualquer aqui. Igual. A gente vai converter para inteiro. Math.random. Colocar aqui uma variação de 10 mais 2010. Vai ser 2010 até 2020, né? Ele vai gerar esses números aqui. Mas espera aí, olha só, eu estou chamando math.random. Meu, math é uma classe, porque começa com M maiúsculo. Random é um método. Por quê? Porque ele tem abre e fecha parênteses. Mas ele é um método estático. E por que eu estou afirmando que random é um método estático? Porque eu não precisei criar um objeto do tipo matemática para poder chamar o random. E aí, se a gente for e pesquisar lá, Javadoc Math, pesquisei Javadoc Math, a gente vai lá nos métodos dele, cadê os métodos? Aqui, métodos. A gente está querendo falar do random. Random é um método estático. Olha lá. Ele é um método estático. Show de bola. E aí você fala, nossa, professor, que legal, então a gente usava isso só na classe Math? Não. A gente usou arrays, né, para fazer a impressão, o arrays.toString, quando a gente estava manipulando o método, arrays no toString, se você olhar, o toString, ele é estático. Então fica a dica aí para vocês. É isso daí. Galera, vamos continuar a nossa brincadeira na segunda, na próxima aula, e aí a gente começa da onde a gente parou aqui, fazendo algumas verificações. Deem uma olhada com carinho, vejam isso, testem e tragam as dúvidas para a próxima aula para a gente sanar.